Olá pessoal, bom dia, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus e Pai. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus por esse novo dia, graças a Deus por essa nova oportunidade de Deus em nossa vida, amém. Bom dia, paz do Senhor, graça e paz ao seu coração. Compartilhe essa live, amém, nesse dia que o Senhor Deus tem nos dado. Desejo a bênção de Deus para a sua vida. Hilton, um abraço, Hilton, ao seu coração. Cleston, um abraço. Compartilhe com alguém essa manhã, amém. Quero trazer uma reflexão, quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, amém. Se você puder compartilhar essa live, compartilhe. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Batista, paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live com alguém, né? Ainda está aí no Brasil, é o começo do dia, né? Estou aqui na França, fazendo a obra de Deus, mas ligado, pensando em vocês que estão aí, né? E desejando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que mais uma vez fale ao nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por esse dia que o Senhor Deus fez, obrigado pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, eu te louvo porque tenho a certeza pela tua palavra que enquanto nós dormíamos, o Senhor cuidava de nós, o Senhor preparava e providenciava, Senhor, tudo aquilo que é necessário, Senhor, às nossas vidas. Tu és um Deus maravilhoso, um Pai amoroso, e eu quero glorificar o teu nome, Senhor, nesta manhã, quero glorificar o teu nome nesse dia, Senhor. Pai, que as palavras que saiam da minha boca sejam geradas pelo teu Espírito Santo para trazer bênção para alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa receber esta oração, e porque eu creio na obra do teu Espírito, eu oro e te peço, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, o teu perdão sobre nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, visitar a terra nesta hora, e aonde há, Senhor, inquietação, aonde há conflito, onde há guerra, que o Espírito Santo possa ainda trazer salvação, Senhor, a muitas vidas neste dia, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Obrigado pela sua vida. Obrigado pela sua presença, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão, uma palavra ao seu coração nessa manhã, amém? Está baseada em Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, 16, é um capítulo muito conhecido da igreja, é um capítulo muito conhecido dos leitores da Bíblia. E a palavra do Senhor nos fala aqui, eu quero ler somente dois versículos que está no capítulo 16 de Marcos, que diz assim, versículo 2 e 3. E de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta da sepultura? Quem nos removerá a pedra da porta da sepultura? Era um dia muito especial, mas ao mesmo tempo ainda estava encoberto para os judeus daqueles dias. Essa passagem nos narra sobre um momento em que as seguidoras de Cristo, né, foram até o sepulcro de Jesus com especiarias para poder colocar no corpo de Jesus. E elas levantam-se muito cedo, num domingo de manhã, e vão até o sepulcro. Elas não vão com alegria, elas estão indo com tristeza. Elas estão indo com pesar no coração. Assim como muitas vezes acontece conosco. Amanhecemos o dia,
E às vezes amanhecemos com um pesar, com uma preocupação, com uma inquietação. Muitas vezes é assim que as pessoas amanhecem, com uma inquietação, com uma preocupação e com um propósito, algum trabalho, alguma coisa que ela vai realizar. Seja estudar, seja trabalhar, seja visitar alguém no hospital, no presídio. Enfim, as pessoas amanhecem o dia para realizar alguma coisa. E essas mulheres saem de manhã cedo para o sepulcro onde estava o corpo de Jesus. Mas de repente um pensamento lhes salta ao coração, a memória de algo lhes salta ao coração, e elas então perguntam, elas então se indagam, mas e quem vai nos mover a pedra da porta do sepulcro? Parece que agora o propósito delas estavam frustrados. Parece que agora aquilo para o qual elas haviam acordado tão cedo de manhã para realizar seria impossível. É dessa forma que muitas vezes as pessoas amanhecem o dia, enfrentam o dia. Elas acordam pensando em realizar algo na sua família, no seu relacionamento, no seu ministério, no seu trabalho, e de repente parece que uma grande pedra foi posta no seu caminho. Uma pedra que nós chamamos a pedra do impossível, a pedra da dificuldade, a pedra obstáculo. E eu não sei qual é o seu obstáculo nesse dia ou nestes dias. Eu não sei que luta você está enfrentando. Talvez você está se sentindo como uma pessoa que colocaram uma grande pedra e agora você está diante de uma impossibilidade. Não há força humana, não há recursos humanos que possa remover essa pedra da sua vida, do seu caminho. As mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, essas três mulheres foram também com um objetivo, amanheceram com um objetivo, amanheceram com um propósito. Mas no caminho, mesmo no caminho, elas perceberam que havia algo que elas não poderiam solucionar, não poderiam resolver. Mas, para a surpresa delas, quando elas chegaram no sepulcro, a pedra já estava removida. É que aqueles homens que sepultaram Jesus, eles não sabiam de uma coisa, que apesar de estarem colocando Jesus naquele sepulcro, de ter colocado uma grande pedra, na verdade, quem estava lá dentro era conhecido como a rocha de Israel. A principal pedra de esquina. A Bíblia fala que Jesus era a rocha que lá no caminho em que os hebreus estavam tomando para ir para a terra prometida, aquela rocha ela verteu água para saciar a sede deles. E a Bíblia diz que aquela pedra era Cristo. E a Bíblia nos fala isso algumas vezes. A Bíblia fala que eles também rejeitaram. Eles rejeitaram a Cristo, a principal pedra. Eles rejeitaram e por isso têm vivenciado, têm passado por tantos momentos de angústia e de aflição. Sempre que alguém se afasta de Deus, se afasta do Senhor Jesus, passará também por momentos de muita angústia e de muita aflição. E ficará sem esperança muitas vezes. Aqueles homens que sepultaram Jesus não sabiam que maior do que aquela pedra que tapava, que fechava, que lacrava ali o sepulcro, maior do que aquela pedra era a rocha que estava lá dentro. Jesus é a principal pedra. Jesus é a rocha sobre a qual a igreja de Cristo está estabelecida. Jesus é a rocha da nossa vida. Jesus é a pedra sobre a qual a Bíblia diz que quem cair nessa pedra, ou sobre quem esta pedra cair, será esmiuçado. Nem mesmo a morte pôde deter aquela rocha que estava lá dentro. E a rocha era Cristo. Eu quero dizer para você nesta manhã
que se você crê em Jesus de todo o seu coração, se você crê em Jesus de toda a sua alma, se você abrir o seu coração à palavra do Senhor, ao Evangelho de Cristo, uma fé sobrenatural vai brotar no seu coração. Uma fé sobrenatural vai fazer com que você amanheça diferente, você acorde diferente. Vai fazer com que você creia, vai fazer com que você espere, que você confie que o seu caminho estará livre para você passar. E que talvez aquela impossibilidade, aquela pedra que colocaram para impedir você de fluir, de caminhar na sua vida, né? Essa pedra será removida pelo poder de Jesus Cristo. Veja que elas disseram umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta da sepultura? Muitas vezes você está com um problema e você diz: e agora? Quem vai resolver isso para mim? Às vezes para você, para uma ou outra pessoa pode ser um problema fácil, mas para você está sendo um impossível, para você está sendo uma impossibilidade, para você está sendo um entrave, você não sabe como fazer, você não sabe como resolver, e agora, como é que eu vou solucionar isso? Né? Muitas vezes você está se perguntando, e isso acontece na vida de todos nós. Às vezes você amanhece o dia e você diz: e agora? Às vezes até você amanhece com um propósito, mas de repente ao longo do dia, ao longo da sua caminhada, você diz: e agora? Quem vai resolver isso para mim? Deus nos chamou para sermos um povo diferente. Deus é aquele que vai adiante de nós. Deus é aquele que se coloca diante de nós. Quando o povo estava no deserto, reclamando com Moisés por falta de água, Deus disse: Moisés, vai adiante do povo. Passe adiante, vá mais adiante, e eu vou me encontrar com você lá, eu estarei lá. E quando Moisés vai adiante, Deus já estava lá. Às vezes você precisa se distanciar da multidão, da confusão, das muitas conversas, das muitas palavras, das muitas opiniões, das muitas ideias, das muitas filosofias. Deus está te chamando para ser diferente. Deus está te chamando para uma posição. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, passe adiante do povo, porque o povo estava murmurando, o povo estava reclamando, o povo não tinha visão, o povo não tinha discernimento. Enquanto você permanecer no meio desse povo, dessa confusão, dessas ideias, enquanto você não ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, enquanto você não tomar uma posição de se distanciar dessas coisas que está bloqueando a sua comunicação com Deus, que está impedindo que você tenha clareza no ouvir a voz do Senhor. Somos uma geração onde muitas pessoas dizem: como é que eu vou saber que é Deus? Como é que eu vou entender que é Deus? Como é que eu vou saber que atitude tomar? Eu não sei. É porque você está vivendo muito no meio de multidões, de situações que está impedindo você ouvir com clarevidência a voz do Senhor. Com clareza, com nitidez. Há muitas interrupções, há muitas interferências. Nós somos a geração onde as pessoas têm muito acesso à comunicação. As pessoas veem, ouvem todo tipo de coisa. E muitas vezes a alma destas pessoas estão tão cheias de coisas que é fora da voz de Deus, da vontade do Senhor, dos princípios de Deus, que ela fica tão cheia dessas coisas que ela tem fastio das coisas de Deus. Ela não consegue ter fome das coisas de Deus. Não consegue perceber. E aí muitas vezes você amanhece o dia, você parte para o trabalho, você parte para o estudo, e você já vai pensando nas impossibilidades, nas dificuldades, nas barreiras, na pedra que está no seu caminho, e você diz: quem é que vai tirar isso? Quem é que vai resolver isso? Para Maria Madalena, né? Para Salomé,
Quem ia retirar aquela pedra, uma vez que elas imaginavam, o nosso Cristo está morto, o nosso Cristo está sepultado. Talvez elas pensavam, se Jesus estivesse vivo e fosse o contrário, né? Elas viram que Jesus ressuscitou a Lázaro, mas agora, para elas, era o próprio Cristo que estava morto e sepultado. Quantas pessoas amanhece o dia e parece que Jesus está morto, Jesus está dormindo, Jesus está ausente, Jesus desapareceu, Jesus está indiferente, Deus não está vendo nada. Por que que isso acontece? Por que essa guerra? Por que esse conflito? Por que esse desentendimento? Então as pessoas estão carentes de fé, de crer, de entender que o nosso Deus, ele jamais se esquece de nós, jamais nos desampara. Mas esse Deus está chamando a terra, está chamando as pessoas, está nos falando de diversas formas que nós precisamos nos aproximarmos mais e mais da sua presença. Às vezes as pessoas estão tão distantes do Senhor que elas começam o dia, elas vão enfrentar um novo dia. Parece, né, uma sensação que Jesus está sepultado e colocaram uma grande pedra ali. Como aquelas mulheres, naquele dia elas disseram, né? De manhã cedo, Marcos 16, 2 e 3. De manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta da sepultura? Eu trago essa palavra muito rápida para você nessa manhã, para dizer para você que aquela pedra que colocaram no seu caminho, que colocaram na sua vida, essa pedra ela já foi removida pelo poder de Cristo. Existem outras dificuldades na sua vida, mas que você precisa crer que assim como a pedra que colocaram no sepulcro de Jesus, achando que ia agora impedir aos filhos de Deus, ao povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, aos discípulos de Jesus, aqueles que queriam convencer aos discípulos de que Jesus tinha acabado, que Jesus estava morto, que Jesus estava indiferente. Porque não há coisa pior do que um discípulo de Cristo viver com a sensação de que Jesus não se interessa por ele, de que Jesus não está lhe ouvindo, de que Jesus não está percebendo as suas necessidades. É muito ruim, é muito difícil viver com essa sensação de que Jesus está indiferente. Quantas pessoas hoje estão se perguntando por que dessa guerra? Por que esse conflito de Israel e Palestina? Quantas pessoas estão em angústia, em conflito agora, se perguntando o porquê disso? Onde está Deus? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão como essas mulheres que quando foram ao sepulcro diziam, e agora, quem é que vai nos remover a pedra? Eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua incredulidade, a sua falta de fé. Eu não sei o que está se passando com você, mas talvez na sua mente, talvez até de verdade, talvez o seu impossível seja uma enfermidade, seja um problema na escola, no trabalho, no ministério, seja algum problema psicológico, e você está encarando isso como uma grande pedra que colocaram no seu caminho, e você diz, e agora como é que eu vou caminhar? Agora como é que eu vou fazer? Eu quero te dar uma palavra de vida, de fé, de esperança. Jesus não está morto, Jesus não está sepultado, Jesus não está indiferente à tua situação. Ele está vendo tudo, está acompanhando tudo. O Espírito Santo está na terra. Ele se move no meio da igreja. Ele está dentro dos servos de Deus. Nós é que precisamos nos voltarmos para Deus de todo o coração. A palavra é clara, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma chamada de atenção para nós nesta manhã. Deus está falando à terra e Deus fala de muitas formas. Jesus está voltando e nós precisamos
nos aproximarmos cada vez mais do nosso Senhor. Compartilhe essa live com alguém, compartilhe com alguma pessoa que talvez está precisando ouvir essa palavra. Todos nós, em algum momento, sentimos como que alguém colocou uma pedra no nosso caminho. Jamiel, querido, um abraço para você. Amém? Brandão está aqui, o Franklin, a Lucélia. Deus abençoe vocês. Obrigado pela vida, pela presença de vocês aqui. Vocês estão entendendo, gente? É muito sério isso. Eu fico pensando naquele dia que aquelas mulheres saíram para o sepulcro para colocar especiarias no corpo de Jesus, para cuidar do corpo de Jesus. Elas vão na ideia de encontrar um Cristo morto, elas vão na ideia de ver o corpo de Cristo. É assim que muitas pessoas estão vivendo o Evangelho, é assim que muitas pessoas estão vivendo a sua própria vida, achando que está indo para ver algo morto, algo que finalizou, que acabou, vai até enfeitar, colocar talvez o que? Flores em algo morto da sua vida. Isso significa o quê? Pessoas que cultivam coisas que estão cultivando a falta de esperança. Você está alimentando a falta de esperança, você está alimentando a falta de fé. Você está entendendo? É o contrário. Ao invés de as pessoas estarem alimentando a fé, fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança, fortalecendo a convicção, tem pessoas que estão se enchendo de incredulidade, se enchendo de dúvida, se enchendo de incerteza, porque elas estão ouvindo muitas vozes, é muitas ideologias, é muitas filosofias, é muita sabedoria humana e pouco conhecimento de Deus. As coisas de Deus são muito sérias, são simples, mas elas são como ouro e pedras preciosas que estão incrustadas nas rochas, dentro das rochas, no fundo da terra, e você precisa, como um garimpeiro espiritual, você precisa garimpar os tesouros de Deus. Isso significa esforço, dedicação, esmero, né? Nós somos a geração do fast food, somos a geração do 5G, que queremos tudo rápido, queremos tudo para ontem. Vocês estão entendendo? O sistema do mundo leva as pessoas a isso, a uma dependência de prazer instantâneo, uma dependência das coisas aqui e agora. Então isso nos leva a um conflito de alma, a um desespero de alma, a um esvaziamento daquilo que é bom, do que é essencial, do que é perene, do que é eterno, do que não passa. Estamos cultivando coisas mortas, estamos vivendo uma vida como que estamos sempre indo para um sepulcro, para um velório ou para algo desse tipo. Estou falando no sentido espiritual, estou falando no sentido moral. Como aquelas mulheres que estavam indo para embalsamar o corpo de Jesus e elas pensam, quem vai nos remover a pedra? Ou seja, uma dificuldade em cima de outra dificuldade. Jesus havia dito que iria ressuscitar. E mesmo quando Jesus ressuscitou e que aquelas mulheres tiveram a experiência, Jesus apareceu a Maria Madalena e disse, Maria sou eu. Quando Jesus chama, por Maria, chama pelo seu nome, ela se espanta, ela percebe aquela voz, ela diz Rabone, que quer dizer mestre. Jesus diz, não me pare agora, não me detenha, mas vai, fala para os teus irmãos, fala para os discípulos, fala para Pedro, que vão para a Galileia, eu vou me encontrar com eles lá. Jesus está dizendo para você hoje, ele já ressuscitou, ele está vivo, passe adiante, vá adiante. Vá adiante. Foi isso que Jesus disse, Jesus diz aqui no versículo 7, Marcos 16, versículo 7, mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Nessa manhã, gente, tome uma atitude, passe adiante, faça o que Jesus disse. O anjo está dizendo, olha, a mensagem de Jesus é essa. Jesus está dizendo, olha, vão adiante, comuniquem uns aos outros, digam uns aos outros. A primeira atitude de quem quer ver a glória de Deus, quando você abraça a fé, que você crê no Evangelho, é você começar a falar de Jesus. Quanto mais você falar de Jesus, quanto mais você falar das Escrituras, mesmo que você não tenha tanto fundamento, mesmo que você não seja um teólogo, mas fale de Jesus, das coisas simples, das coisas que você crê.
Quanto mais você falar de Jesus, mais a fé vai crescer no seu coração. Quanto mais você falar das Escrituras, mais Deus vai te dar, mais Deus vai colocar, vai depositar em você. Você está falando de muitas outras coisas, você vai ficar cheio dessas outras coisas. Mas quanto mais você falar da palavra de Deus, mais cheio de fé você vai se tornar. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. E você precisa gerar fé. Vá para Galileia. Jesus disse que vai se encontrar lá. Olha a palavra que o Senhor está trazendo ao nosso coração nesta manhã. Eu nem pensei de falar isso tudo, mas o versículo 7, né? Vou ler o versículo 6. Diz assim: ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado. Amém? Não está aqui. Olha aqui o lugar onde o colocaram. Versículo 7. Mas ide pelo vosso caminho, não pare, vá adiante, siga, prossiga, conte aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E elas saíram dali rapidamente, assombradas, assustadas com aquela mensagem do anjo. E lá elas foram, e lá elas viram e contemplaram, né, o Senhor Jesus ressuscitado. Que experiência maravilhosa. Nessa manhã, veja essa live do início. Deus tem uma palavra para você. Veja essa live do início, em nome de Jesus. Você amanhece o dia com um propósito, com um objetivo, e depois você pensa, como essas mulheres aqui no versículo 3, quem vai nos remover a pedra? Você tem uma dificuldade, você tem uma barreira, você tem uma luta, você tem algo que você chama, não sei, de provação, que você chama de pedra, que você chama de barreira, não sei como é que você dá o nome ao seu problema. Pastor Eliezer, um abraço para você, meu querido, Deus te abençoe sempre, meu amigo, meu irmão, meu filhão, Pastor Eliezer, Deus abençoe sua vida. Joana e Fábia, Paola, Deus abençoe, os irmãos aqui da França que estão aqui, Igreja Fonte de Paz, que é a nossa igreja aqui. Gente, Deus abençoe você em nome de Jesus. Você amanhece o dia com um propósito, mas você pensa: Deus, eu tenho uma impossibilidade, eu tenho um impossível diante de mim, eu tenho uma dificuldade, eu não sei como resolver isso, eu não sei como fazer. As mulheres disseram: quem vai nos remover a pedra? Para elas seria difícil, eram 3 mulheres, elas não teriam força para remover aquela pedra. Elas estavam indo para embalsamar o corpo de Jesus, colocar especiarias no corpo de Jesus. Há pessoas que estão querendo alimentar algo morto, cuidar de algo morto. Mas eu quero te dizer, Jesus está vivo. E porque Jesus está vivo, em nome de Jesus, essa pedra de incredulidade, essa pedra do seu impossível, essa pedra que está impedindo você ver a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida, essa pedra pode ser removida agora, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você. E que você compartilhe. Fale para as pessoas. Compartilhe as lives que você ouve, que você vê e que você sente que Deus está ali tocando. Você sente que Deus está operando. Obrigado pelo coraçãozinho, gente. Você sente que Deus está falando com você. Você sente que Deus está operando na sua vida. Compartilhe com alguém. Seja essa live, seja outra live. Né? Como Deus tem usado o pastor Eliezer Ferreira aqui, né? No seu ministério, do jeito que Deus usa ele, de uma forma tremenda, maravilhosa. Amém? Que o Senhor possa achar em você essa pessoa. Uma das formas de nós vermos a glória de Deus é de nós irmos adiante. O diabo quer que eu pare, quer que você pare. O inimigo quer que você fique estagnado. O inimigo quer que você pare no impossível, pare diante da dificuldade, pare diante da barreira. Isso é a voz do inimigo, para você parar, para você se deter. O inimigo está dizendo: tem uma pedra, não dá para você ter acesso a Cristo. As mulheres queriam ver o corpo de Cristo, ao menos ver o corpo de Cristo, porque elas não entendiam que Jesus ia ressuscitar. Mas entenda que você também talvez você está vivendo um evangelho de um Cristo morto, de um Cristo sem vida, de um Cristo sem poder, de um Cristo sem autoridade. Como é que está sendo o teu evangelho?
né? Você ainda tem muita mágoa, você ainda tem muito ódio, você ainda tem muito rancor, você ainda tem muita dúvida, ainda tem muita casca, ainda tem muita coisa dentro de você no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, você avance, vá adiante, vá no caminho, diga às pessoas: pastor, mas eu estou sem fé, eu estou sem força. Se você esperar sentir fé, se você esperar sentir força, você não sai do lugar. Saia pela ordem da palavra de Deus, não porque você é capaz, não porque você tem força, mas saia porque Jesus está dizendo. Saia porque a palavra de Deus está dizendo. Avance porque a palavra de Deus está dizendo. Prossiga porque a palavra de Deus está dizendo. Não fique esperando sentir uma sensação, esperando ter uma revelação de um anjo, de uma coisa, né, de um fogo, de uma coisa. Às vezes acontece, às vezes não acontece. A maioria das vezes você não sente absolutamente nada, mas isso não significa que Jesus está morto. Isso não significa que Jesus está sepultado. Apenas o Senhor está esperando que você faça, que você obedeça, para que a sua fé não se baseie em emoção, para que a sua fé não se baseie em aparências. Sabe que há um povo na terra que é um povo muito emotivo, é um povo muito eufórico, é um povo que precisa ver para crer. Jesus está te chamando para você crer pela fé, para depois você ver os milagres e maravilhas. Jesus não quer que a sua fé esteja baseado em emoção. Ah, porque eu estou vendo isso aqui flutuar. Ah, eu estou vendo, Jesus existe. Ah, Jesus está aqui, porque eu estou vendo isso flutuar. Jesus não quer que a sua fé esteja baseada nessas coisas. Jesus quer, Jesus espera, Jesus pregou que a sua fé esteja baseada na sua palavra. Aí você vai ver milagre. Você vai ver o surdo ouvir, o cego ver, o mudo falar. Ou talvez você passe a sua vida toda e não veja nada disso. Talvez você poderá passar a sua vida e não ver talvez alguma coisa que você queria ver. Mas isto não significa que Jesus é menos poderoso na sua vida. Não estabeleça regras. Não coloque Jesus dentro do seu quadrado, dentro da sua caixinha. Ele é o eu sou, ele faz como faz, a hora que quer, quando quer, através de quem quer. Você está entendendo? Não coloque Jesus dentro de um quadrado como muitas religiões estão fazendo, como muitas denominações estão fazendo. É uma chamada de Deus para a sua vida, para que você se volte à palavra de Deus. Leia, se alimente, coma a palavra de Deus e ore ao Deus dos céus. Fale com Deus. Fale todo dia, fale toda hora, fale em espírito, fale no pensamento. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Então você lê a palavra, você ouve a palavra. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? É essa palavra que eu queria deixar com você nessa manhã. Falei mais do que eu pensei que ia falar. A palavra para a gente nessa manhã foi até uma palavra que eu ministrei em um dos domingos aqui na igreja, aqui na França, e eu estava falando para eles, claro que eu falei muito mais coisas, mas eu só queria dizer para você, na manhã desse dia, que assim como aquelas mulheres acordaram e disseram, quem é que vai nos remover a pedra? Elas pensaram, quem é que vai tirar essa pedra para a gente? Eu quero te dizer que a pedra da separação entre nós e Deus foi removida pela morte de Cristo e pela sua ressurreição. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você agora tem acesso ao sobrenatural. Você tem acesso a Deus. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus por Jesus Cristo. Aquela pedra de inimizade, aquela pedra de separação entre nós e Deus, aquela pedra ela foi removida pelo poder da glória de Cristo Jesus. E Cristo se tornou aquela pedra, aquela rocha gloriosa. Eu poderia falar muitas coisas, muitos momentos em que essa rocha aparece, inclusive nas profecias de Daniel, aquela pedra que ela foi cortada sem auxílio de mão e veio rolando e bateu nos pés da estátua, das pernas, né, do tronco e tal, e foi até a cabeça, esmiuçou tudo. Aquela rocha, queridos, é Cristo Jesus. Aonde Jesus passar, aonde Jesus está, todo o resto é pequeno. Então, os nossos problemas para nós
muitas vezes parece, né, o fim de tudo. Mas eu quero te dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, que foi revelado, manifestado em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem morte, nem doença, nem desemprego, nem ódio das pessoas, nada pode nos separar do amor de Deus, revelado, manifestado em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou. E hoje você precisa se fortalecer na fé, se fortalecer na graça do Senhor. Amém? Se fortaleça em Deus hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar colocando a nossa vida no altar de Deus, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida de tal forma que o Espírito de Cristo ele possa encontrar em nós fé, a fim de que ele possa operar, a fim de que ele possa trabalhar. Deus abençoe a irmã Cláudia. Gente, compartilhe essa live. Eu sei que muita gente vai estar acordando agora, muita gente está se despertando agora, mas eu já estou encerrando a live, tá bom? E você que não viu a live do início, veja do início. Deus tem uma palavra através daquilo que nós falamos, há uma palavra de Deus que vai abençoar você nesse dia, vai abençoar você no resto dessa semana. Algo de Deus vai brotar dentro de você e eu sei que algo maravilhoso vai estar acontecendo. Eu quero orar por milagre agora. Quantos de vocês ainda acreditam em milagre? Diga, eu creio aí. Escreva aí, eu creio. Quantos de vocês ainda creem em milagre? Quantos de vocês creem que Jesus já ressuscitou? Quantos de vocês creem que Jesus está vivo e poderoso, operando? Aleluias. Não é porque está tendo uma guerra na Ucrânia, né? Não é porque está tendo uma guerra em Israel que o poder de Deus diminuiu ou que Jesus desapareceu, e porque se lance na presença de Deus. Há uma guerra dentro de você, há uma guerra na sua mente, há uma batalha na sua mente, há uma batalha no mundo espiritual muito grande. Sabe que batalha é essa? É a batalha entre o bem e o mal, podemos assim dizer, entre a luz e as trevas pela sua vida, pela sua alma. Assim como o inimigo quer ceifar muitas vidas nestas guerras, né? Infelizes guerras, assim como a morte ceifa essas pessoas, muito mais o inimigo das nossas almas, Satanás, quer ceifar as vidas, quer roubar a sua fé, roubar a sua coroa, quer tomar de você o vigor, a vida, a esperança. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra, em nome de Jesus. Volte-se para Deus de todo o seu coração. Entenda que há uma guerra agora. Há uma guerra agora entre os céus de Deus, entre os demônios, espíritos maus, lançam pensamento, lançam dardos inflamados contra nossas vidas, para roubar nossa fé, para roubar nossa alegria, nossa paz. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou por ti, por você. Jesus está vivo. E assim como Maria Madalena, Salomé, né? Elas tiveram aquela preocupação, quem vai nos remover a pedra? Né? Eu quero te dizer que talvez você esteja preocupado. Deus, quem vai resolver isso para mim? Eu quero te dizer que o Espírito de Cristo, o Espírito que ressuscitou a Cristo, é o mesmo que opera na vida da igreja, é o mesmo que opera na sua vida. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Será salvo você e a sua casa. Creia no Senhor. Pare de estar buscando mistérios que Jesus não ensinou assim. Talvez você fique buscando coisinhas sobrenaturais, sensações e essas coisas todas. Gente, busca o evangelho genuíno, o evangelho puro de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela tua presença em nossa vida, pela multidão da tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz: de que se queixará o homem? E então a palavra continua dizendo, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo porque enquanto nós dormíamos, o Espírito de Cristo já estava preparando, providenciando, gerando os recursos para as nossas vidas, Senhor, solucionando os problemas, indo à nossa frente. Senhor, eu creio nisso e que no despertar desse novo dia, Pai,
o teu povo, teus filhos e muitas vidas se volte para ti, crendo em ti de todo o coração, como Senhor e Salvador, Senhor das suas vidas, das nossas almas. E eu quero colocar diante do Senhor estas pessoas que estão vendo essa live e outras que vão verem, Senhor, na continuidade desse dia, que elas sejam tocadas de forma sobrenatural pelo teu Espírito para um avivamento da fé, Senhor. Eu oro para que a fé deste homem e desta mulher seja avivado. Eu oro para que o Espírito de Cristo, Senhor, desperte, Senhor, este coração para crer nas Escrituras, para crer na Tua Palavra. E que a Tua presença acalme esse coração. Que a Tua presença traga paz a este espírito. Que a Tua presença, Senhor, traga consolo a essa alma. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Não somente pela paz na Palestina, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, na Rússia, no mundo. Senhor, nós oramos pela paz nos corações. E, Senhor, sabemos que a paz é Cristo Jesus. E que o mundo só desfrutará de verdadeira paz quando eles abrirem o coração para o príncipe da paz, que é Cristo Jesus. Por isso eu oro nesta manhã, para que o Espírito de Cristo venha sobre nós, e que a igreja do Senhor, que cada discípulo teu, seja um canal de paz, seja um canal de bênção, seja um canal de esperança, meu Deus, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Jesus. Eu oro, meu irmão, minha irmã, para que você obedeça a voz do Senhor. Vá adiante, vá mais à frente. Caminhe com fé. E quando você estiver diante do impossível, diante da impossibilidade, descanse em Deus. As portas, quando se fecham, têm um propósito. A porta, quando abre, tem um propósito. Então, somente creia de todo o seu coração. Confie de todo o seu coração. Se você está vivendo uma vida de comunhão com Deus e você tem uma porta fechada, por que desesperar? Foi Deus que permitiu? Continue seu caminho. Descanse no Senhor. Mas se você tem consciência de que você está vivendo as consequências dos seus atos, se você tem consciência que você está vivendo a consequência dos seus pecados, a primeira coisa a fazer é se reconciliar com Deus. É se arrepender de todo o seu coração. Se voltar para Deus com humildade, com quebrantamento, com confissão. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então é disso que você precisa. Então, duas coisas. Se você está vivendo em paz, com a sua consciência, em paz com Deus, creia de todo o seu coração, creia de toda a sua alma, se volte para Deus e creia. Se tem um impossível, se tem uma porta fechada, se tem uma pedra no caminho, saiba que Jesus já está adiante de você. Segunda condição, você está com a consciência pesada. Você sabe que você está sofrendo as consequências dos seus atos, dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, das suas faltas. Arrependa-se. A Bíblia diz em João, filhinhos, não pequeis, mas se por acidente você vier a pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado que é Cristo Jesus e ele intercede por nós. Gente, até para o pecado tem jeito. Enquanto você estiver vivo, você precisa de arrependimento verdadeiro e genuíno. Você precisa odiar o pecado, aborrecer o pecado. Você é a ovelha. A ovelha, quando ela tem a sua lã suja na lama, ela fica desesperada para tirar aquela lama. Né? Nós temos a natureza de ovelha, não temos a natureza do porco, né? Que é a natureza do pecado. O porco, como animal, ele vai para a lama, é a natureza dele, ele vai para a lama, ele gosta de se chafurdar na lama. É a natureza do pecado. Você hoje tem a natureza de Cristo, a natureza de ovelha. Você quer ter a sua lã limpa. A lã cresce, ela é poldada para vir uma lã nova. Muitas vezes você está vivendo essa fase da sua vida. Jesus quer trocar a lã, Jesus quer trocar algo da sua vida. Muitas vezes a sua lã está suja, a sua lã está com muito embaraço. E nesta manhã, o Espírito Santo quer trocar a lã da tua vida. Você está entendendo? Eu já estou em outra palavra aqui, porque certamente entrou alguém aqui nessa live que Deus quer falar essa palavra, que Deus quer trazer essa palavra para você. Às vezes, na nossa caminhada, nós sujamos a nossa veste, sujamos a nossa lã de ovelha, mas nesta manhã, o Espírito de Cristo diz a você, deixa a palavra de Deus trocar essa lã. Deixa o Senhor tirar essa lã. Jesus é o bom pastor. Você já viu o pastor cortando a lã da ovelha? Deixando ela toda limpinha ali, né?
Tira toda aquela lã, porque você é um produtor de lã, mas talvez a sua lã não está alvejada, talvez a sua lã não está limpa, e deixa Jesus tirar. É a palavra do Senhor que vai limpando, que vai tirando, para que você produza algo novo, algo excelente, algo que glorifica a Deus. Se na sua caminhada você fez coisas que não glorificam a Deus, se na sua caminhada você fez coisas que não honrou a Deus, nesta manhã o Espírito de Cristo está dizendo: filha, filho, mediante o teu arrependimento, eu estarei gerando algo novo na sua vida. Eu estarei fazendo coisa nova na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. A palavra que nós lemos foi Marcos, capítulo 16, versículo 2 e 3, quando diz: e de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura. E diziam uns às outras: quem nos revolverá ou nos removerá a pedra da porta da sepultura? Essa foi a palavra inicial. Por isso eu quero convidar a você a ver essa live do início, para você perceber o que o Espírito de Cristo está trazendo ao seu coração. Se você entrou nessa live, se você passou por essa live, tem gente que está passando muito rápido, porque é de manhã cedo, está indo para o trabalho, está indo para a escola, está cuidando dos filhos, eu entendo muito bem. Mas você depois pare para ver essa live, compartilhe com alguém, diga para alguém: olha, talvez você amanheceu, você foi para um propósito, de repente você lembrou, e quem vai remover essa pedra? Pelo poder da palavra de Jesus, em nome de Jesus, alguns de vocês, o Senhor está tirando essa pedra agora. Essa incredulidade, essa dificuldade, essa falta de fé, essa falta de visão. Volte-se para Cristo, vá congregar, vá à sua casa de oração, ou dobre o seu coração perante o Senhor, clame ao Senhor, até que você volte a sentir a presença do Espírito de Deus na sua vida. E se você ainda não teve experiência com o Evangelho, se você ainda não conhece Jesus de uma forma mais íntima, eu quero te dizer que isso é possível. Você precisa aceitar a Jesus, o seu sacrifício na cruz, como meio para perdão dos seus pecados. E a única maneira de você estar reconciliado com Deus e de você um dia poder viver eternamente com Deus, seja ressuscitado, porque você pode morrer aqui nesta vida, mas você poderá viver eternamente com Deus ressuscitado, ou você poderá até estar vivo no dia do arrebatamento, porque Cristo vai vir para arrebatar a igreja. Então, há duas maneiras de você se encontrar com o Senhor: ou depois da morte, se você morrer com Cristo, você ressuscitará para uma vida eterna, ou se você estiver vivo no dia que Cristo voltar, você terá o seu corpo transformado e você viverá para sempre com Ele. Eu quero deixar aqui essa palavra a fim de que ela possa alcançar muitos corações. Amém? Jones, um abraço. Andréa, Deus abençoe. Luceli, Deus abençoe. Deus abençoe vocês que entraram. Deus abençoe vocês que estão aqui. Amém? Deus abençoe você. Eu desejo as bênçãos de Deus para a tua vida. Fica com Deus, uma manhã de bênção, um dia de vitória. Escreve para mim, compartilha aí, tá bom? E Deus te renove as suas forças, o seu ânimo, você volte a sentir a alegria de ser um crente em Cristo. Amém? Cuidado com as vozes desse mundo. Ouça a live toda de novo, meditando, lendo a palavra, e certamente o Espírito do Senhor vai trazer um grande renovo para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima live. Pode ser amanhã, pode ser depois. Amém? E nós estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, gente.